Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ver 50 frases que podem ser utilizadas em um contexto de aeroporto, para que você aumente o seu vocabulário de inglês e tenha mais facilidade para se comunicar caso você vá fazer alguma viagem internacional. Então, se você tem interesse nesse tema, fica comigo aqui no vídeo. Bom pessoal, então esse vídeo aqui a gente vai dividir ele em 5 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre o check-in. Logo após isso, a gente vai falar sobre segurança no voo. Depois disso, a gente vai falar sobre as frases que são utilizadas no embarque. Na sequência, a gente vai falar sobre as frases que são utilizadas durante o voo. E para finalizar o vídeo, exemplos utilizados durante a chegada do avião no destino final. Então, para cada um desses tópicos, a gente vai utilizar 10 exemplos com as frases e as suas traduções, e eu vou explicar aqui mais detalhadamente, passo a passo, cada uma delas, tá? Então, antes de a gente iniciar com os exemplos aqui, eu peço que se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, deixa seu like aqui, comenta o que é que você achou do vídeo e compartilha também essa mensagem com outras pessoas que também precisam aprender inglês. Então vamos começar aqui com a primeira parte desse vídeo, né, que é o check-in. Check-in, que nada mais é do que você dar entrada em algum lugar. Por exemplo, quando você vai para algum hotel, você também faz o check-in. E aqui nesse caso, você vai fazer o check-in no aeroporto. E no momento de fazer check-in no aeroporto, né, você pode ter algumas dúvidas ou até mesmo utilizar algumas frases que eu vou trazer aqui como exemplo para vocês, tá? E a primeira delas é o seguinte: Hi, I'd like to check in for my flight to New York. Hi, I'd like to check in for my flight to New York. Que traduzido fica: Olá, eu gostaria de fazer o check-in para meu voo para Nova York. Ou você poderia traduzir da seguinte maneira: Olá, eu gostaria de dar entrada para o meu voo para Nova York. Note aqui que nessa frase a gente tem o I'd, que nada mais é do que a contração do I would. O would é um verbo modal, que ele não tem uma tradução literal no inglês, né? Mas ele funciona mais ou menos como se fosse o nosso futuro do pretérito na língua portuguesa. E funciona também como se fosse o nosso condicional, né? Ele vai modificar o sentido do verbo que está na sequência dele. Por exemplo, aqui nessa frase está I'd like ou I would like. O like aqui é o verbo gostar. Só que como ele está precedido do would, ele vai ficar com outro sentido, né? Vai ficar aqui como eu gostaria. I would like, eu gostaria. I'd like to check in for my flight to New York. E observe aqui que esse New York é o destination, ou seja, é o destino do seu voo. Então aqui você poderia substituir por outro lugar que é o destino do seu voo. Por exemplo, São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo. E a nossa segunda frase aqui é uma pergunta. Could you please help me with the check-in process? Could you please help me with the check-in process? Ou seja, você poderia me ajudar com o processo de check-in, por favor? E aqui logo no início da frase a gente tem o could, que pode ser utilizado como o passado do verbo to can, que é o verbo poder, ou pode ser utilizado também como um modal verb, igual a gente viu com o would lá na primeira frase. E o could como modal verb, ele quer dizer poderia. E ele está no começo da frase justamente para levar essa frase para a forma interrogativa, tá? E essa estrutura could you help me pode ser complementada com outra pergunta. Por exemplo, could you help me find my bags? Could you help me find my bags? Ou seja, você poderia me ajudar a encontrar minhas malas? Aqui no terceiro exemplo nós temos outra pergunta. Do I need to present my passport and ticket? Do I need to present my passport and ticket? Ou seja, eu preciso apresentar meu passaporte e bilhete? Note que a frase aqui começa com o verbo auxiliar do
que significa dizer que você está levando aquela frase para a forma interrogativa e por isso o do está no começo da frase. A gente tem também aqui o verbo need, que quer dizer precisar. Na sequência tem outro verbo que é o present, que nesse contexto aqui ele quer dizer apresentar. My passport, and ticket, meu passaporte e bilhete. O quarto exemplo segue como uma pergunta também. Is there a seat assignment already, or can I choose my seat? Is there a seat assignment already, or can I choose my seat? Ou seja, já há algum assento designado ou posso escolher meu assento? Aqui logo no início da frase a gente tem o is there, que é uma forma verbal, né, que quer dizer há ou existe. E aqui ele está no início da frase com o is antes do there, porque é uma frase interrogativa. Então ele já começa com o is there, perguntando se há a seat assignment already, um assento designado, e o already aqui é com o sentido de já, por isso que o já que vem no início da frase, na tradução, né, perguntando se já existe essa designação de assento. Or can I choose my seat? Or quer dizer ou, can I, eu posso, choose é o verbo escolher, my seat, meu assento. E no quinto exemplo aqui ele pergunta: Can you confirm the departure gate for my flight? Can you confirm the departure gate for my flight? Ou seja, você pode confirmar o portão de embarque para o meu voo? Aqui no início da frase a gente tem o verbo to can, né, que quer dizer poder, e aqui ele vem no início da frase, porque essa frase está na forma interrogativa. Can you confirm? Você pode confirmar the departure gate, o portão de embarque, for my flight, para o meu voo? No sexto exemplo, ele faz a seguinte pergunta: Are there any upgrades available for my ticket? Are there any upgrades available for my ticket? Ou seja, há alguma opção de upgrade disponível para o meu bilhete? Novamente aqui nesse exemplo, a gente tem o verbo haver ou existir no início da frase, igual a gente viu no quarto exemplo com o is there. Só que nesse caso aqui é are there, ou seja, é no plural. Are there any upgrades? Ou seja, existe alguma atualização? Available for my ticket. Available for my ticket. Disponível para o meu bilhete. No sétimo exemplo aqui ele fala: Could you weigh my luggage, please? Could you weigh my luggage, please? Ou seja, você poderia pesar a minha bagagem, por favor? Novamente aqui a gente tem a presença do modal verb could logo no início da frase, ou seja, está trazendo aquela frase para a forma interrogativa. Could you weigh? Ou seja, você poderia pesar my luggage, ou seja, minha bagagem, please, por favor. Could you weigh my luggage, please? Ou seja, você poderia pesar a minha bagagem, por favor? Ou você pode perguntar ainda: Can I get my boarding pass printed here? Can I get my boarding pass printed here? Ou seja, posso imprimir meu cartão de embarque aqui? E aqui a gente tem o verbo can logo no início da frase, indicando que essa frase está na forma interrogativa. Can I get my boarding pass printed here? Note que se a gente for traduzir essa frase ao pé da letra, ela ficaria mais ou menos o seguinte: eu posso ter o meu cartão de embarque impresso aqui? Porque a gente tem o can I get, ou seja, eu posso ter, o verbo get aqui pode ter esse significado de ter, my boarding pass, ou seja, meu cartão de embarque, printed here, ou seja, impresso aqui. Então essa é uma forma mais literal de traduzir essa frase. E no nono exemplo a pessoa pergunta: Is my flight on time? Is my flight on time? Ou seja, meu voo está no horário?
E aqui no início da frase a gente tem o verbo to be na sua forma conjugada como is my flight. O meu voo está on time, ou seja, está no horário, na hora certa. Quando a gente fala on time, a gente está falando de pontualidade. E não confunda com in time. Se tivesse aqui no caso in time, quer dizer a tempo. A tempo quer dizer não necessariamente no horário certo, mas pode ser também antes, ou seja, ele estaria adiantado. Então, quando eu estou falando de on time, eu estou falando de pontualidade, ou seja, estou falando de horário, na hora certa. E quando eu falo de in time, eu estou falando de a tempo, mas não necessariamente precisa ser no horário exato, pode ser com um tempo de antecedência. E no nosso 10º exemplo aqui, para finalizar a parte de check-in, a gente pode falar: Is there a baggage drop-off area nearby? Is there a baggage drop-off area nearby? Ou seja, há uma área para despachar bagagens nas proximidades? E aqui a gente tem novamente no início da frase o verbo haver ou existir, né, que é o is there. No início da frase ele está colocando essa frase na sua forma interrogativa. Ele está perguntando se existe, né? E aqui ele segue: a baggage drop-off area. A baggage drop-off area, ou seja, uma área. O drop-off aqui está significando despachar. Baggage, né, que é a bagagem. A baggage drop-off area, uma área de despachar bagagens nearby. O nearby aqui significa nas proximidades, nos arredores. E agora entrando no nosso segundo tópico, né, que é relacionado à segurança durante o voo, a gente tem o primeiro exemplo aqui que é o seguinte: Where is the security checkpoint located? Where is the security checkpoint located? Ou seja, onde fica o ponto de controle de segurança? No início da frase aqui a gente tem o where, que é um advérbio de lugar, né? Ele significa onde. Where is, ou seja, onde é the security checkpoint. The security checkpoint, o ponto de controle de segurança located, localizado. Ou seja, where is the security checkpoint located quer dizer onde é localizado o ponto de controle de segurança ou simplesmente onde fica o ponto de controle de segurança. E na segunda frase a gente pode perguntar também: Do I need to remove my belt and shoes? Do I need to remove my belt and shoes? Ou seja, eu preciso remover o cinto e os sapatos? Essa frase se inicia com o verbo auxiliar do e logo no início da frase quer dizer que ela está colocando aquela frase na sua forma interrogativa. Do I need? O verbo need aqui quer dizer precisar, né? Do I need quer dizer eu preciso. To remove my belt, remover, ou seja, tirar o meu cinto, and shoes, e sapatos. Do I need to remove my belt and shoes? Eu preciso remover meu cinto e os sapatos? E a terceira frase pergunta o seguinte: Can I keep my laptop in my bag or does it need to be separate? Can I keep my laptop in my bag or does it need to be separate? Ou seja, posso deixar o laptop na minha bolsa ou ele precisa estar separado? Aqui no início da frase a gente começa com o verbo can, que quer dizer posso, né? E aqui ele está no início da frase também, significando que ele está levando aquela frase para a forma interrogativa. Can I keep? Eu posso deixar my laptop, ou seja, meu laptop, in my bag, em minha mochila, em minha bolsa, or does it need to be separate? Or does it need to be separate? Ou precisa estar separado. A quarta frase diz o seguinte: Are liquids allowed through security? What's the limit? Are liquids allowed through security? What's the limit? Ou seja, líquidos são permitidos na segurança? Qual é o limite? Aqui no início da frase a gente tem o are, ou seja, é o verbo to be conjugado e ele está no início da frase, também levando aquela frase para a forma interrogativa. Are liquids
Líquidos são allowed. Allowed quer dizer permitidos. Through security. Through security. Na segurança. What's the limit? What's the limit? Ou seja, qual é o limite? O quinto exemplo aqui pergunta o seguinte: Do I need to remove my jacket? Do I need to remove my jacket? Eu preciso remover o meu casaco? O do aqui no início da frase sendo utilizado como verbo auxiliar para levar aquela frase para a interrogativa, e é por isso que ele está no início da frase. Do I need? Eu preciso. To remove my jacket. Remover ou tirar o meu casaco. E o sexto exemplo diz o seguinte: Can I carry my medication through security? Can I carry my medication through security? Ou seja, posso levar meus medicamentos na segurança. E mais uma vez a gente tem aqui o verbo can no início da frase, né? Levando aquela frase para a forma interrogativa. Can I carry? O verbo to carry aqui quer dizer carregar ou levar. Can I carry? Eu posso levar my medication, ou seja, meus medicamentos, through security, na segurança. O sétimo exemplo aqui traz o seguinte: Is there a separate line for families or people with disabilities? Is there a separate line for families or people with disabilities? Ou seja, há uma fila separada para famílias ou pessoas com deficiência? Aqui a gente tem novamente o verbo haver ou existir no início da frase, né? Is there. E essa frase aqui a gente vê que o is está no começo, né? Está levando essa frase também para a forma interrogativa. Is there a separate line? Existe uma fila separada for families or people with disabilities. For families or people with disabilities. Para famílias ou pessoas com deficiência. A oitava pergunta traz o seguinte: Are there any prohibited items I should be aware of? Are there any prohibited items I should be aware of? Ou seja, há itens proibidos dos quais eu devo estar ciente? Mais uma vez aqui, né, o verbo haver no início da frase, né? Are there. Nesse caso aqui ele está com o are no início, né, e não com o is, como no exemplo anterior. Há ou existem any prohibited items. Any prohibited items. Itens proibidos. I should, eu deveria, be aware of. Be aware of, estar ciente. No nono exemplo dessa lista a gente tem o seguinte: How long does the security process usually take? How long does the security process usually take? Ou seja, quanto tempo geralmente leva o processo de segurança? Aqui no início da frase a gente tem o how long, que é fortemente utilizado para fazer perguntas que estão relacionadas à duração, a tempo. E traduzindo how long ao pé da letra, ficaria mais ou menos assim: o quão longo. Mas a gente costuma traduzir isso como quanto tempo, ou seja, how long, quanto tempo. Does the security process, ou seja, o processo de segurança, usually quer dizer geralmente. E no final, take. Take quer dizer nesse sentido aqui, leva. Quanto tempo geralmente leva o processo de segurança? E para finalizar aqui com o nosso 10º exemplo do tópico 2 relacionado à segurança, a gente tem o seguinte: Can I opt for a pat down instead of going through the scanner? Can I opt for a pat down instead of going through the scanner? Ou seja, posso optar por uma revista pessoal em vez de passar pelo scanner? Aqui no início da frase a gente tem o verbo can, novamente indicando que essa frase está na interrogativa, né? Can I? Eu posso. Opt for a pat down. Opt for a pat down. Optar por uma revista pessoal. Instead. Instead quer dizer em vez de, ou ao invés de. Going through the scanner. Going through the scanner. Passar pelo scanner. E agora a gente vai entrar no tópico 3, que é relacionado à
embarque. E no primeiro exemplo desse tópico a gente tem o seguinte: Excuse me, which gate is my flight departing from? Excuse me, which gate is my flight departing from? Ou seja, com licença, de qual portão parte o meu voo? Aqui o excuse me, né, que é uma coisa básica que você aprende logo nas primeiras aulas de inglês, né? Tá querendo dizer aqui com licença, excuse me. E se a gente fosse traduzir essa frase aqui, which gate is my flight departing from? Ao pé da letra, do mesmo jeito aqui na mesma ordem, e quem estão essas palavras aqui, ela ficaria: qual portão está meu voo partindo de? Só que, logicamente, a gente tem que traduzir de uma maneira em que a gente possa entender, né? Trazendo para o português, essa frase fica: de qual portão parte o meu voo? Which gate is my flight departing from? Então, no inglês tem muito disso, né? É importante que você tenha a habilidade de, quando escutar uma frase dessa em que as palavras, quando a gente traz para o português, elas estão meio que distribuídas, misturadas ali dentro do contexto, é importante que você tenha a habilidade não só de traduzir, né, ao pé da letra, mas também de organizar essa frase no português dentro da sua mente aqui, para que você consiga entender toda a frase, né, e não traduzir ela toda fora de ordem, como eu falei. E aqui no segundo exemplo a gente tem: What time does boarding begin for my flight? What time does boarding begin for my flight? Ou seja, a que horas começa o embarque para o meu voo? Aqui no início da frase a gente tem o what time, né, que é bastante utilizado aí o exemplo. What time is it? Para quem está iniciando no aprendizado do inglês, né? What time quer dizer que horas. What time does boarding? A que horas o embarque begin, inicia, for my flight, para o meu voo. Aqui na terceira frase a gente tem o seguinte: Do I need to have my boarding pass ready? Do I need to have my boarding pass ready? Ou seja, eu preciso ter meu cartão de embarque pronto. Aqui a gente tem o do no início da frase, né, sendo utilizado como verbo auxiliar, e ele está no início da frase porque ele está levando essa frase para a forma interrogativa. Na sequência a gente tem o I need, ou seja, eu preciso. Com o do no início fica eu preciso, ou seja, está fazendo uma pergunta. To have, ou seja, ter. My boarding pass, ou seja, meu cartão de embarque. Ready, ready quer dizer pronto. Do I need to have my boarding pass ready? Ou seja, eu preciso ter meu cartão de embarque pronto. E o quarto exemplo pergunta: Is there priority boarding available? Is there priority boarding available? Ou seja, há embarque prioritário disponível? Note que aqui a gente tem novamente o verbo haver ou existir no início da frase com is there, o is está na frente, né? Significando que essa frase também é uma pergunta. Is there priority boarding? Ou seja, há embarque prioritário available. Available quer dizer disponível. Is there priority boarding available? Ou seja, há embarque prioritário disponível. No quinto exemplo aqui a gente tem: Can I pre-board if I have young children? Can I pre-board if I have young children? Ou seja, eu posso embarcar antes se eu tiver crianças pequenas? Aqui novamente o verbo can no início da frase, né? Levando ela para a forma interrogativa. Can I pre-board? Ou seja, eu posso embarcar antes. O pre-board quer dizer isso aqui. Nesse caso é embarcar antes. If quer dizer se. I have, eu tiver. Young children, ou seja, crianças pequenas. Can I pre-board if I have young children? Ou seja, eu posso embarcar antes se tiver crianças pequenas. O sexto exemplo traz o seguinte: Are there any announcements for my flight yet? Are there any announcements for my flight yet? Ou seja, já há algum anúncio para o meu voo? Aqui nessa frase nós temos novamente, né, o are there no início, que é o verbo haver ou existir, só que como o are está no início aqui da frase,
a gente sabe que essa frase é uma pergunta. Já o announcements aqui quer dizer algum anúncio ou um aviso for my flight, ou seja, para o meu voo. E o yet aqui no final da frase, ele significa já. Por isso que a frase quer dizer já há algum anúncio para o meu voo? E o sétimo exemplo traz: Is there a lounge I can access before boarding? Is there a lounge I can access before boarding? Ou seja, há uma sala VIP que eu posso acessar antes do embarque? Aqui novamente nós temos o verbo haver ou existir no início da frase, né? Com o is there, só que aqui no singular, né? Ele traz o is primeiro, e aí a gente sabe que essa frase é uma interrogativa porque o is está na frente. E aqui a palavra lounge quer dizer uma sala VIP ou um saguão, por exemplo. I can, ou seja, eu posso, access, que quer dizer acessar, before, que quer dizer antes, e boarding, que quer dizer embarque. Ou você pode ainda perguntar: Can I bring my pet carrier onto the plane? Can I bring my pet carrier onto the plane? Ou seja, posso trazer minha caixa de transporte de animais para o avião? Observe que aqui a frase começa com o verbo can, ou seja, o verbo poder. E ele está no início da frase, antes do sujeito, levando aquela frase também para a forma interrogativa. Can I bring? Ou seja, eu posso trazer my, ou seja, minha, pet carrier. Pet carrier nada mais é do que uma caixa transportadora de animais. É aquela caixinha que você leva seu pet. Onto, ou seja, para the plane. The plane é o avião. Can I bring my pet carrier onto the plane? Posso trazer minha caixa de transporte de animais para o avião? Aqui o nono exemplo diz o seguinte: Are there any upgrades available at the gate? Are there any upgrades available at the gate? Ou seja, há algum upgrade disponível no portão? Perceba que aqui a frase começa novamente com o verbo haver ou existir, né? O are está aqui no início da frase, representando essa frase como uma interrogativa. Aqui a palavra upgrades quer dizer atualizações. Available quer dizer disponível. Are there any upgrades available? Ou seja, há alguma atualização disponível? At the gate. At the gate. No portão. No décimo e último exemplo desse tópico, ele pergunta: Is there a waiting area for families with children? Is there a waiting area for families with children? Ou seja, há uma área de espera para famílias com crianças? Aqui a gente tem novamente o verbo haver ou existir, com o is no início da frase, levando essa frase para a forma interrogativa. A waiting area, ou seja, uma área de espera. For families, para famílias, with children, with children. Aqui o children é o plural de criança, né? Ou seja, com crianças, with children. E agora a gente vai entrar no quarto tópico desse vídeo, que fala sobre perguntas que você pode fazer durante o voo. E no nosso primeiro exemplo, a gente tem a seguinte pergunta: May I have a pillow and blanket, please? May I have a pillow and blanket, please? Ou seja, posso ter um travesseiro e uma manta, por favor? E aqui a frase começa com o verbo may, que também quer dizer poder, assim como can, e também é utilizado para pedir permissão, como é o caso dessa frase. E aqui ele fala, may I have. Se você for traduzir may I have literalmente, quer dizer posso ter. Porém, quando a gente vai traduzir para o contexto da frase, ela quer dizer posso trazer, may I have, posso trazer a pillow, um travesseiro, and blanket, uma manta. Please, por favor. May I have a pillow and blanket, please? Posso trazer um travesseiro e uma manta, por favor?
Aqui no segundo exemplo ele pergunta: Could I get a glass of water, please? Could I get a glass of water, please? Ou seja, posso ter um copo de água, por favor? E aqui a frase começa com o could, que é o passado do can. E aqui a tradução do could, na verdade, deveria ser o seguinte: eu poderia, could I, eu poderia. Já o get aqui pode ter alguns significados, mas dentro do contexto aqui a gente pode entender que ele significa pegar. Could I get, ou seja, eu posso pegar a glass of water, ou seja, um copo de água. Please, por favor. Aqui na terceira frase, ele pergunta o seguinte: Do you have any vegetarian options for the meal? Do you have any vegetarian options for the meal? Ou seja, você tem opções vegetarianas para a refeição? Aqui na frase, ele começa com o verbo auxiliar do no início da frase, ou seja, está levando aquela frase para a forma interrogativa, que ele está vindo antes do sujeito da frase, né? Do you have? Do you have? Vocês têm any vegetarian options? Opções vegetarianas for the meal, ou seja, para a refeição. No quarto exemplo, ele faz a seguinte pergunta: Is there a movie playing on this flight? Is there a movie playing on this flight? Tem algum filme sendo exibido neste voo? Aqui a gente volta a ter novamente o verbo haver ou existir no início da frase, né, com is there, e desse jeito aqui a gente sabe que a frase está na forma interrogativa. Is there a movie playing on this flight? Tem algum filme, a movie, playing, sendo exibido on this flight, neste voo? Quinto exemplo. Can I purchase snacks or drinks on board? Can I purchase snacks or drinks on board? Posso comprar lanches ou bebidas a bordo? E aqui a gente volta novamente a ter o verbo can no início da frase antes do sujeito, transformando aquela frase numa interrogativa. Can I? Eu posso. Purchase é comprar. Snacks, que são lanches, or drinks, ou bebidas on board, a bordo. Can I purchase snacks or drinks on board? Posso comprar lanches ou bebidas a bordo? Is there Wi-Fi available on this flight? Is there Wi-Fi available on this flight? Há Wi-Fi disponível neste voo? Aqui novamente temos o verbo haver ou existir nessa frase. Is there Wi-Fi? Há Wi-Fi available, disponível, on this flight, neste voo? Essa aqui é uma pergunta bem básica, né? Quando você vai voar, você geralmente quer saber bastante. How long is the flight duration? How long is the flight duration? Qual é a duração do voo? Aqui novamente a gente fala do how long, né? Está se referindo a quanto tempo, né? How long is the flight duration? Qual é a duração ou quanto tempo é a duração do voo? Flight duration, duração do voo. Oitavo exemplo. Can I use my electronic devices during the flight? Can I use my electronic devices during the flight? Posso usar meus dispositivos eletrônicos durante o voo? Aqui novamente a gente tem o verbo can no início da frase antes do sujeito, ou seja, frase interrogativa. Can I? Eu posso? Use my electronic devices. Usar meus dispositivos eletrônicos during the flight. During the flight. Durante o voo. Can I request an extra blanket if I feel cold? Can I request an extra blanket if I feel cold? Posso solicitar uma manta extra se sentir frio? Aqui novamente o verbo can no início da frase, né? Trazendo a frase para interrogativa, né? Porque ele vem antes do sujeito. Can I? Eu posso. Request, solicitar. An extra blanket,
ou seja, uma manta extra ou um cobertor extra. If I feel cold, se eu sentir frio. Feel cold, sentir frio. E no 10º exemplo, are there any duty-free items available for purchase? Are there any duty-free items available for purchase? Ou seja, há itens sem taxas disponíveis para compra. Aqui no início da frase, o verbo haver ou existir. Are there, né? Levando a frase para interrogativa, porque o are está na frente. Any duty-free items. Duty-free items quer dizer itens livres de taxas. Available for purchase, ou seja, disponíveis para compra. Are there any duty-free items available for purchase? Há itens livres de taxa disponíveis para compra? E agora a gente inicia o 5º e último tópico do nosso vídeo, que é referente a dúvidas que você pode ter no momento de chegada no seu destino final. E a primeira pergunta é a seguinte: Where can I collect my checked baggage? Where can I collect my checked baggage? Ou seja, onde eu posso pegar minha bagagem despachada? Aqui a frase já começa com uma preposição, né? Where, que quer dizer onde, né? E na sequência a gente tem o can I. Can I quer dizer onde eu posso. Collect, ou seja, pegar ou coletar. My checked baggage. My checked baggage. Aqui o baggage a gente sabe que é a bagagem, né? E o checked pode ser checada, verificada, ou nesse caso aqui do contexto a gente sabe que é despachada. Where can I collect my checked baggage? Onde posso pegar a minha bagagem despachada? Is there a customs declaration form I need to fill out? Is there a customs declaration form I need to fill out? Ou seja, há algum formulário de declaração alfandegária que eu precise preencher? Aqui no início da frase tem novamente o verbo haver ou existir, e o is está no início da frase, né, levando a frase para a forma interrogativa. Is there, ou seja, há a customs declaration form, ou seja, um formulário de declaração alfandegária. Aqui o customs é a alfândega, né? Declaration form é um formulário de declaração. Na sequência a gente tem o I need to fill out. I need to fill out, ou seja, I need quer dizer eu preciso, to fill out quer dizer preencher. Is there a customs declaration form I need to fill out? Há algum formulário de declaração alfandegária que eu precise preencher? E no 3º exemplo tem uma pergunta bem importante, né, que você precisa saber quando você chega no aeroporto. How do I get to the city center from the airport? How do I get to the city center from the airport? Ou seja, como eu chego ao centro da cidade a partir do aeroporto. E aqui a frase inicia com how, ou seja, como, e ele já emenda com do I get to, ou seja, a gente tem logo no início da frase um padrão, né? How do I get to? Que é muito utilizado para você fazer perguntas de como você chega a tal lugar, né? How do I get to? Como eu chego a? E aqui a frase, né, no contexto está se referindo the city center. Porém, você poderia substituir por um outro lugar, né? How do I get to the city center? Ou seja, como eu chego ao centro da cidade. E aí ele complementa, né? From the airport. From the airport. Ou seja, do aeroporto, porque é o lugar que ele está naquele momento. How do I get to the city center from the airport? Como eu chego ao centro da cidade a partir do aeroporto? A 4ª frase diz o seguinte: Is there public transportation available nearby? Is there public transportation available nearby? Ou seja, há transporte público disponível nas proximidades? A frase começa com o verbo haver ou existir, né? E na forma interrogativa. Na sequência, ele fala public transportation, ou seja, transporte público. Available, ou seja, disponível.
O nearby aqui, como a gente já viu anteriormente, ele quer dizer nas proximidades ou nos arredores. Is there public transportation available nearby? Há transporte público disponível nas proximidades? O quinto exemplo diz o seguinte: Can I exchange currency at the airport? Can I exchange currency at the airport? Ou seja, posso trocar moeda no aeroporto? Aqui ele inicia a frase com o verbo can, ou seja, o verbo poder, né? Ele está perguntando se existe a possibilidade, né? Can I? Eu posso exchange, ou seja, trocar. Currency é moeda. At the airport, no aeroporto. Can I exchange currency at the airport? Posso trocar moeda no aeroporto? Are there taxis readily available outside? Are there taxis readily available outside? Ou seja, há táxis prontamente disponíveis do lado de fora? A frase começa aqui novamente com o verbo haver ou existir, né? Só que na forma do plural aqui. Are there, porque ele está falando de taxis, né? Ou seja, uma palavra no plural. Are there taxis? Ou seja, há táxis. Readily, que quer dizer prontamente. Available quer dizer disponíveis. E o outside aqui quer dizer do lado de fora. Ou seja, outside, do lado de fora. Sétimo exemplo. Is there a shuttle service to nearby hotels? Is there a shuttle service to nearby hotels? Ou seja, há um serviço de ônibus para hotéis próximos? Aqui a gente tem o shuttle service, que quer dizer serviço de ônibus ou serviço de transporte. To nearby hotels quer dizer hotéis próximos ou hotéis nas proximidades. Oitava pergunta. Are there any car rental services at the airport? Are there any car rental services at the airport? Há algum serviço de aluguel de carros no aeroporto? Are there any car rental services? Ou seja, há algum serviço de aluguel de carros at the airport, no aeroporto. Car rental services é serviços de aluguel de carro. Ou seja, o car rental aí está se referindo a aluguel de carros. Could you recommend a good local restaurant? Could you recommend a good local restaurant? Você poderia me recomendar um bom restaurante local? Aqui a gente tem no início da frase o could, que significa poderia. Could you, você poderia, recommend, ou seja, recomendar, a good local restaurant, um bom restaurante local? E no 10º e último exemplo do nosso vídeo, a gente tem a seguinte pergunta. Are there any tourist information desks in the airport? Are there any tourist information desks at the airport? Ou seja, há algum balcão de informações turísticas no aeroporto? Aqui nessa frase a gente tem o are there novamente aqui, levando a frase para interrogativa, né, com o verbo haver ou existir. Are there any tourist information desks? Aqui o Tourist Information Desks quer dizer um balcão de informações turísticas, ou seja, algum lugar onde você possa tirar suas dúvidas, né? In the airport, no aeroporto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte aqui o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui também seu comentário com dúvidas, críticas ou sugestões. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua audiência e até o próximo vídeo.